São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Terça-feira, acompanhe agora as manchetes que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Jovem morta em São Domingos pelo seu ex-companheiro. Tribunal da Brava inicia julgamento de crime de tráfico de droga e organização criminosa. Francisco Carvalho, acusado de crimes de calúnia e injúria agravadas. Governo levanta embargo aos produtos agrícolas de Santo Antão para Sal e Boa Vista. Forças russas mataram mais de 10 mil civis durante cerco a Mariupol. Câmara da Praia condecora Sifonelo Lopes pela conquista da medalha de ouro no Campeonato da África. Crioula News. Sociedade. A localidade de Neta Gomes, em São Domingos, está envolta numa profunda tristeza com a notícia da morte por assassinato de uma jovem com 30 anos, ocorrido na última noite de domingo. A vítima, identificada como Tuca, vendedeira ambulante, terá sido espancada pelo ex-companheiro, acabando por falecer no local. Não se conhecem os contornos do caso, nem o que levou os dois a se desentenderem a ponto de chegar à violência, terminando em morte. O casal, ao que consta, estava separado, mas os dois moravam sob o mesmo teto na localidade de Beta Gomes. O alegado agressor entregou-se às autoridades. A jovem deixa uma filha menor de idade. O Tribunal da Comarca da Brava deu início esta segunda-feira o julgamento de um caso de crime de tráfico de droga e organização criminosa envolvendo 3 arguidos, 6 dos quais encontram-se em prisão preventiva. O julgamento, que se iniciou com a audição dos arguidos, terá esta terça-feira para ouvir as testemunhas. Na quarta-feira será a acusação e a leitura da sentença está prevista para a próxima segunda-feira, 18 de abril, tendo em conta que, segundo fonte judicial, a maioria dos arguidos optou pelo silêncio. O caso remonta a julho de 2021, altura em que foi instruído o processo de acusação, e no passado dia 28 de dezembro de 2021 foi realizada uma audiência contraditória preliminar. Segundo fonte judicial, o cabecilha da rede é um indivíduo do sexo masculino, natural da Ilha de Santiago, que chegou à Ilha Brava em março de 2020 para trabalhar numa empresa de construção civil. Conforme a mesma fonte, o indivíduo, que estava sob escuta, teria começado a preparar a sua rede com mais 12 elementos, sendo 11 revendedores, em março de 2021, em junho de 2021 foram detidos, e alguns destes estavam na posse de drogas. Neste momento, o suposto cabeça da rede, a sua esposa e mais 4 dos arguidos que se encontram em prisão preventiva foram acusados pelo Ministério Público por crime de tráfico de droga e crime de organização criminosa. Além dos 6 arguidos que aguardam os julgamentos em prisão preventiva, outros 7 encontram-se sob termo de identidade e residência. Segundo a informação, na posse dos 2 jovens, ambos com 31 anos, foram encontrados 908 gramas de padinha. Os indivíduos foram detidos em flagrante delito e, após audição no Tribunal dos Mosteiros, ficaram em prisão preventiva. Os detidos são um rapaz e uma mulher, mas a nota do Ministério Público não faz referência se é ou não um casal. O município da Ribeira Grande analisou 11 amostras, uma acusou positiva para a doença. A ilha passa a contar com 3 casos ativos. A nível nacional, há o registro de 5 recuperados, baixando os casos ativos para 11. Sal deu 3 altas, São Vicente e Ribeira Grande de Santo Antão 1 cada. Com os dados desta segunda-feira, Cabo Verde chega a um total de 55.973 casos positivos acumulados, mas 55.510 pessoas recuperaram da doença e 401 óbitos. Crioula News. Política.
Francisco Carvalho, acusado de crimes de calúnia e injúria agravadas. A queixa-crime tem por base a afirmação de Francisco Carvalho, proferida no último 13 de março, em que todos os eleitos do MPD, a Câmara Municipal da Praia, nos últimos 12 anos, terão procedido à dilapidação dos bens públicos e municipais, com o autarca afeto ao PAICV a acusar os eleitos do MPD de, entre outros, de utilizarem terrenos como moeda de troca para pagar favores, para financiar eleições e para alimentar grupos próximos do partido. Carvalho acusou ainda que a zona costeira da cidade foi literalmente saqueada e reservada para um grupo bem seleto de pessoas escondidas sob a capa de investidores e empresários. Na opinião dos queixosos, o edil da capital imputa-lhes, de entre outros, a prática de crimes de corrupção, tráfico de influência, recebimento indívido, peculatos e violação de regras urbanísticas, mas advertem que Francisco Carvalho não tem qualquer prova das suas acusações contra eles. É do entender do ex e atuais vereadores do MPD na capital que Francisco Carvalho tem um único objetivo, que é denegrir e ofender os seus bom nome, a honra, a dignidade, a reputação e as imagens por evidentes razões de ordem política. A queixa-crime que deu entrada no Tribunal da Praia na semana passada acusa o presidente da Câmara Municipal da Praia da prática dos crimes de calúnia e de injúria agravadas e com publicidade. Crioula News. Economia. Governo levanta embargo aos produtos agrícolas de Santo Antão para Sal e Boa Vista. Decisão foi anunciada pelo Primeiro-Ministro, para quem as duas ilhas representam um mercado emergente, consumidor de produtos agroalimentares e não representam risco de imediato relativamente à propagação e disseminação da praga dos milpés. O Primeiro-Ministro garante que o Governo está a trabalhar, através do Ministério da Agricultura, com a cooperação chinesa, através de um instituto de investigação para se encontrar uma solução estruturante para a praga dos milpés. O Ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, reiterou que Cabo Verde, enquanto um pequeno país, quer continuar a olhar para os transportes aéreos como sendo um setor estratégico para o seu desenvolvimento. Cabo Verde, enquanto um pequeno país, quer continuar a olhar para os transportes aéreos como sendo um setor estratégico para o seu desenvolvimento. E por isso a criação do hub do SAL, deste Centro de Redistribuição de Passageiros e Carga, está na agenda do dia e queremos levá-lo a bom termo este ano. E sendo um país pequeno, esta matéria de segurança aérea, que nós já demos bons passos, a matéria de regulação, em que nós temos também tido bons exemplos e que temos conseguido fazer um bom trabalho, nós devemos consolidá-los no sentido de transformar esses ativos em algo que nos possa levar a fazer deste país um grande player a nível dos transportes aéreos. Observou que em 2019 Cabo Verde começou a dar passos tímidos nesse sentido, compreendendo, no entanto, que com o término da Covid-19 haverá condições para voltar a pegar naquilo que era a estratégia delineada em 2019. Em 2019 começamos a dar passos tímidos. Entendemos que com o término da Covid nós temos as condições para voltar a pegar naquilo que era a estratégia delineada em 2019, que foi com a privatização da TACV, mas também com a criação aqui das condições a nível da Ilha do Sal, para que possamos ser este centro e centro privilegiado de redistribuição de passageiros e carga. No sentido de designadamento, conforme esclareceu o titular da pasta do Turismo e Transportes,
olhar novamente para a questão da possibilidade de ter um centro de manutenção de aviões na Ilha do Sal, a criação do Instituto Superior das Indústrias Aeronáuticas e do Turismo, que permitirá recursos humanos capacitados para tratar dessas matérias. Mas também queremos criar aqui uma constelação de fatores que possam tirar vantagem da nossa localização, designadamente olhar novamente para a questão da possibilidade de ter um centro de manutenção de aviões na Ilha do Sal, a criação do Instituto Superior das Indústrias Aeronáuticas e do Turismo é também um elemento essencial, porque isso permitirá com que nós tenhamos recursos humanos capacitados para tratar destas matérias, mas também para aproveitar e poder ajudar as outras nações africanas. Como todos sabeis, o problema da conectividade entre os países africanos é um problema que ainda se põe. Carlos Santos fez essas declarações à margem do workshop sobre segurança operacional na aviação civil, que teve início esta segunda-feira e irá decorrer durante 3 dias na Ilha do Sal. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. A cobertura da vacinação contra a Covid-19 está ainda abaixo dos 10% da população em cerca de 20 países, a maioria dos quais africanos, alertou o Comitê de Peritos da Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, cerca de 20 países, a maioria de África, mas também do Mediterrâneo Oriental, América, Pacífico Ocidental e Sudoeste Asiático, ainda não ultrapassou a marca de 10% da sua população vacinada, lamentou o chefe da vacinação da OMS em conferência de imprensa. Segundo dados da OMS, hoje divulgados a nível global, a cobertura vacinal dos grupos considerados prioritários é ainda insuficiente, uma vez que só abrange 65% dos profissionais da saúde e 69% das pessoas com 60 ou mais anos. A organização com sede em Genebra adiantou ainda que o mecanismo internacional de acesso às vacinas contra a Covid-19 tem doses suficientes para imunizar até junho 70% da população das 92 economias de baixo e médio rendimento. Mais de 10 mil civis ucranianos já morreram durante o cerco russo a Mariupol e o número de mortos pode ultrapassar os 20 mil, segundo dados do presidente da Câmara daquela cidade portuária estratégica no sudoeste da Ucrânia. A ONU confirmou a morte de 1.842 civis na guerra da Ucrânia entre o dia da invasão russa, 24 de fevereiro, e o final de domingo, num balanço que inclui 148 crianças. No relatório diário sobre baixas civis, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos confirmou também 2.493 civis feridos, dos quais 233 são crianças. Crioula News Desporto. A Câmara da Praia condecorou o pugilista Sifonelo Lopes com a medalha de ouro no Campeonato da África da Zona 2,
com um certificado de mérito, 100 mil escudos e comprometeu-se em atribuir-lhe uma habilitação social ou lote de terreno para construção. Francisco Carvalho parabenizou o atleta pela prestação e dedicação à modalidade, opinião comprovada pelo vereador do Desporto, Fernando Pinto, para quem o desporto, enquanto um fenómeno de inclusão social, afigura-se como um fator de mobilidade, de empoderamento da pessoa e da família. Já o condecorado manifestou toda a sua alegria pelo reconhecimento enquanto colaborador da Câmara Municipal da Praia, razão pela qual frisou que esta distinção veio numa boa altura, tendo sublinhado que ficou emocionado, sobretudo com o anúncio do prémio monetário e da promessa de lhe ser atribuída uma habitação social. Enquanto isto, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Boxe agradeceu à Câmara da Praia pela recepção ao atleta homenageado, alegando que Sifonello mereceu esta distinção, ainda mais por ter vencido a luta pela medalha de ouro com uma única mão, já que subiu ao ringue com a sua melhor mão, a direita, magoada. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.